Gente bonita, boa noite a todos, a todas. O meu nome é Nara Barbosa, eu sou psicóloga, moro aqui na cidade do Recife, sou mestranda do Programa de Saúde Coletiva da UFPB e hoje estou aqui para mediar, né, esse momento tão rico. Então, não vou me alongar, né, porque eu sei que tem várias contribuições e a gente já esperou um tempinho para esse processo de início e eu já quero convidar para esse momento, né, para nós realizarmos o momento da mística, a Dayana Marques. Dayana, por gentileza, o momento é seu. Boa noite, gente. Como eu já havia explicado para Felipe, estou com um probleminha na câmera, então terei que fazer com a câmera desligada. Me chamo Daiane Marques, sou formada em pedagogia, estou pós-graduando em psicopedagogia clínica institucional e educação infantil. Dentro da minha cidade faço parte de um coletivo e a gente atua junto a um projeto social. Como hoje a gente vai falar sobre os movimentos negros, eu trouxe uma poeta preta viva, chamada Mel Duarte. Ela tem 33 anos e é escritora, poeta, participa, né, dos slams, caso ninguém conheça. Geralmente são poesias recitadas nas ruas, onde existem umas batalhas bem parecidas com as batalhas de rap. A poesia que eu escolhi, tentei encontrar o nome, mas não achei. Mas eu vou recitar ela para vocês. Passou por incertezas, momentos de fraqueza, duvidou se há beleza em seus olhos escuros, no seu cabelo encrespado, na sua pele tom noturno, no seu gingado atiçado. Algumas, por comodismo, não se informam nem vão atrás, para saber da herança que carregam, da força de seus ancestrais. Preferem acreditar que o bom da vida é ter um belo corpo e riqueza, e que chegar ao ápice da sua carreira apenas quando se tornar a próxima globeleza. Preta, mulher bonita que vai à luta, que tem opinião própria e não se assusta quando a milésima pessoa aponta para o teu cabelo e ri, dizendo que ele está em pé, e a ignorância dessa coitada nem a permite ver. Em pé, armado, dane-se que seja. Para mim, é imponência, porque cabelo de preto não é só resistente, é resistência. Me aceitei quando enredei. Já são 9 anos de cultivo e paciência. E aceitei quando neguei esse padrão imposto por uma mídia de uma sociedade que nem pensa. Preta, pretinha, não liga para o que dizem essas pessoas, não. E só abaixe a sua cabeça quando for para colocar a coroa. Deu para ouvir, gente? O celular tá com um pouco de problema. Deu sim, Daiane. Muito obrigada. De nada. Boa noite a todos. Boa E eu noite. vou deixar o nomezinho dela aqui e algum link de alguma poesia para caso vocês se interessem em conhecer um pouco mais do trabalho de uma mulher preta viva. Eu ia justamente pedir isso, né, que você pudesse compartilhar aqui no chat, né, para a gente ter acesso à obra, né, da poetisa e aprofundarmos mais, né, nossa leitura, abrirmos mais para, né, para a poesia negra. Vou deixar assim, gente, aqui. Vai ficar no chat, aí eu vou deixar um link de acesso. Vocês salvam para não perder, porque quando a aula encerra, a gente acaba ficando sem ele. Boa noite a todos e obrigado pelo espaço. Obrigada também, Daiane. Como a Daiane já trouxe, né, hoje nós estamos no segundo curso de formação, né, dos movimentos populares e práticas sociais na construção e emancipação humana, conhecimentos, ideias e práticas, e hoje, né, a nossa temática envolve o movimento negro. Eu queria saber se a nossa convidada já chegou, a Mariana Costa. Mariana, você está por aqui? Oi, estou por aqui. Boa noite. Assim, boa noite. Eu vou fazer uma breve apresentação, porque a Mariana vai falar por ela mesma, né? Então, gente, a Mariana Costa é mestre em antropologia, né, pela UFPB. Ela é redatora e publicitária, né, colaboradora do projeto Enegrecida,
que é um coletivo de mulheres negras da Paraíba. E assim, é com muito prazer, né, muita satisfação, muita alegria estar nesse momento com vocês, e o espaço para essa apresentação, esse diálogo construtivo é seu, Mariana, fique à vontade. Boa noite, pessoal. Nara, eu posso compartilhar minha tela? Por favor. Vou fazer a apresentação. Só um minuto. Queria já pedir desculpa pela minha voz, eu tô um pouquinho adoentada, tá, gente? Tô um pouquinho fanhosa, mas acho que não vai atrapalhar muito, não. Como Nara já começou, eu vou começar me apresentando, né? Meu nome é Marina Costa, sou aqui de João Pessoa, e eu tenho formação em jornalismo, né? E sou mestre em antropologia, inclusive minha dissertação está bem quentinha, faz 2 semanas que eu apresentei, então está bem fresquinha aí. E sou colaboradora do Projeto Negrecida, né? E atuo como redatora publicitária. E hoje, assim, vai ter um momento da apresentação da minha dissertação, né, que fui convidada para fazer a apresentação do meu trabalho. Vou ser um pouco mais breve do que a apresentação normal, porque a dissertação é muito longa, né, tem aquela coisa bem acadêmica, bem chata. Eu vou tentar ser um pouco mais resumido para a proposta do curso de vocês, né, e também sugerir 2 leituras que têm a ver com o tema do meu trabalho, né, então eu acho que vai ser uma troca legal para depois da apresentação a gente debater. Então, esse é o nome do meu trabalho, da minha dissertação. Quando me vi negra, a formação da identidade da mulher negra de pele clara e o fortalecimento do movimento negro ciberativista na Paraíba. E aí, na introdução do meu trabalho, né, para vocês entenderem um pouquinho do que se trata, eu falo um pouco de mim mesma, né, que foi como eu idealizei a minha pesquisa, né, que eu sou formada em jornalismo, mas aí eu comecei a estudar sobre essa coisa de você ser negra, mas você não tem a pele escura, e quem eu sou morena, eu sou negra, quem eu sou, né? Então, desde pequena, quando eu falava assim, porque eu sou negra, as pessoas diziam, não, Mariana, não, você não é negra, você é morena, você é moreninha, cor de jambo, queimada do sol, qualquer coisa que não fosse negra, né? E eu achava muito estranho, porque parecia que eu estava, tipo assim, me autodepreciando, né? Eu dizia, não, mas não tem problema de eu falar que eu sou negra, né? Isso não é uma coisa ruim. Mas eu ouvia muito isso, e eu comecei a fazer algumas leituras, e dessas leituras eu comecei a me interessar por uma leitura um pouco mais acadêmica, e foi por isso que eu pensei em fazer o meu projeto de mestrado. E essas 2 fotos, uma minha em 2018, né, que a gente estava, na época, na campanha presidencial, né, então esses assuntos como homofobia, racismo estavam bem em pauta na época. Eu ainda tinha meu cabelo liso, né, porque eu estava ainda me entendendo, né, como mulher negra e tudo mais. E aí, a partir desse momento, eu comecei a fazer minha transição capilar, né, que é a segunda foto, que foi em 2020. Que é o cabelo que eu tenho hoje. Então, todo esse processo foi feito durante a minha pesquisa, né? Então, assim, foi uma pesquisa de mestrado, mas também foi uma coisa que eu vivi, que é justamente me entender como é que essa mestiçagem que a gente teve no Brasil, né? Que pessoas negras, pessoas brancas criaram essa mestiçagem tão grande, e qual é o problema da identidade, né? Que a gente sempre tem. Então, o objetivo do meu trabalho é entender esse processo de mestiçagem que aconteceu no Brasil, né? Historicamente falando. E aí eu utilizei como pesquisa de campo, algumas meninas que fazem trabalho de ciberativismo, né, que fazem movimento social na internet. E aí mais no final, eu vou apresentá-las a vocês, né, um pouquinho do resultado do meu trabalho. Então, foi a partir delas, do depoimento delas, né, que eu comecei a entender como mulheres negras da atualidade, principalmente, né, da juventude, começaram a se entender como mulheres negras, né, porque a gente passa por esse processo de tentativa de emagrecimento, alisar cabelo, a gente foge um pouquinho dessa negritude, e depois a gente começa a se entender no mundo enquanto pessoas negras, né, então eu vou estudar um pouquinho esse processo. No capítulo 1 eu falo um pouquinho sobre a metodologia do trabalho, não vou me ater muito a essa parte, né, mas só para vocês entenderem um pouco, o meu campo de pesquisa foi o Instagram, né? Eu estudei algumas meninas que fazem esse trabalho de movimento social no Instagram. Primeiro porque é lá que elas estão, e segundo porque na pandemia, né, que foi onde durante esse período que aconteceu o meu trabalho, teve a pandemia, então as pessoas passaram a usar muito o Instagram, né, como uma das redes sociais que mais cresceram durante esse período de isolamento. Eu utilizo uma narrativa decolonial, né? O que é que isso quer dizer? Eu tento fugir um pouquinho desse padrão eurocêntrico, né? Eu utilizo autores e autoras negros, e eu parto da minha perspectiva também, né? Então, eu sou protagonista da minha própria pesquisa, e eu utilizo entrevistadas
negras também. E eu realizo algumas entrevistas, né? Entrevista compreensiva, antropologia de afetos, são algumas das metodologias que eu utilizei no meu trabalho. E aí, no capítulo 2, é justamente o que eu conversei com vocês agora, né? Eu faço um levantamento de questões um pouco mais históricas e conceituais sobre esse processo de mestiçagem que aconteceu no Brasil, né? A gente teve a mistura, né, dos povos originários, né, indígenas, pessoas negras escravizadas que vieram da África e os imigrantes europeus. Então, toda essa mistura de etnias, né, principalmente depois da abolição, surgiu uma nova categoria de cidadão, que era o mestiço. Então, os intelectuais brancos, né, principalmente europeus, tiveram essa mestiçagem como um problema, né? Tipo assim, quem são esses mestiços, né? Qual vai ser a identidade brasileira? Então, começou a surgir, principalmente depois do século XIX, essa ideologia de mestiçagem e de branqueamento, né? Que foi pensada principalmente por europeus. E aí chegou no Brasil, no século XIX, e o objetivo era tentar estabelecer uma suposta inferioridade da população negra e uma suposta superioridade da população branca, colocando os mestiços em um local não definido, ou seja, branco evoluído, negro inferior, e quem são os mestiços, né? E teve esse debate na academia, na ciência, enfim. E alguns dos mentores dessas ideologias, né, do Brasil foi Silvio Romero, Raimundo Nino Rodrigues e João Batista Lacerda. E eles debatiam qual seria a influência do sangue negro no processo civilizatório do Brasil. O resultado, no final das contas, era que a mistura do sangue branco com o negro não seria vantajoso, né? Afinal, os negros eram inferiores, segundo esse pensamento racista, obviamente, né? O sangue negro seria um fator de inferioridade, então talvez isso atrapalhasse o processo civilizatório da sociedade brasileira. E aí, no século XX, chegou Gilberto Freire, né, a obra dele, Casa Grande de Senzala, em que ele fala um pouco sobre como a mistura, o relacionamento de pessoas negras com pessoas brancas era uma prova de que não existia racismo, né, que a gente sabe que é uma ilusão, né, é uma coisa muito romantizada, né, muito glamourizada que ele falava, e que logo depois foi tido como muito democracia racial, foi muito criticado, porque o fato de pessoas negras e pessoas brancas se relacionarem não quer dizer que não existe racismo, né, e que essas relações nem sempre eram consensuais, enfim. E aí eu passo para um próximo tópico, que é como essas ideologias afetaram, né, o inconsciente e o imaginário de pessoas negras. E aqui eu faço um recorte de gênero, tá? Eu falo um pouco mais de mulheres negras. E aí, aqui eu falo, né, mulher negra em pele clara chamada de morena mulata. Então, isso é uma forma de você diminuir, é um eufemismo, né? Você não quer chamar de negra porque negro é ruim. Então, você diminui, não, você é mulata, você é moreninho. E isso causa uma certa alienação e autorrejeição e negação da sua própria negritude. Então, quando a gente cresce ouvindo essas coisas, a gente acha que esse negro é ruim. Então, a gente acha melhor se identificar com o branco, né? E essa autorrejeição pode ser explicada por alguns fenômenos, né? Franz Fanon fala da inibição do ego. Só um momento. Ah, foi. Franz Fanon fala da inibição de ego, né, na obra dele, e ele, que na verdade é um termo cunhado por Anna Freud, que é uma defesa contra estímulos exteriores, uma retração como método de evitar o desprazer, ou seja, esse ego, né, que é quem nós somos, né, é um termo mais da psicanálise, talvez Nara saiba até falar um pouco mais sobre isso do que eu, mas é uma forma de você se retrair essa sua identidade negra e você evitar sofrer o preconceito tentando se encaixar na sociedade branca. Então, eu aliso meu cabelo, eu nego todas as minhas raízes, a minha cultura, e tento me encaixar no padrão branco para eu poder sofrer menos, vamos dizer assim, né? E tem o ideal de ego, né, que foi criada por Sigmund Freud, que para designar o modelo que o sujeito procura se conformar. Ou seja, o que o sujeito quer ser, né? É o ideal que ele quer ser, que no caso do negro é branco. O negro acaba querendo ser branco porque é melhor, né, dentro dessa sociedade racista, né, para você ascender socialmente, para você pertencer a certo lugar e ser mais aceito. E o ideal de ego branco, finalmente, né, de acordo com Neuza Santos Souza, se constrói a partir da negação dessa negritude. Então, acaba que
todos esses fenômenos, no final das contas, é uma forma que o negro encontra de tentar ser aceito na sociedade e tentar não sofrer tanto com o racismo. Então, você acaba, quando você tem a pele um pouco mais clara, você quer estar mais próximo do ideal de ego branco, né? E essa construção de identidade, né, todos esses fenômenos, eles afetam muitas pessoas que acabam tentando se embranquecer, como eu mostrei já no começo, né? Eu tinha meu cabelo liso, eu alisei meu cabelo bem nova, então isso era uma forma de eu tentar me embranquecer, de eu tentar, meu cabelo eu achava que era feio, enfim, eu não sabia ajeitar, as pessoas diziam que era cabelo ruim, né, aquela coisa. Então, o alisamento do meu cabelo foi uma forma de eu inibir essa minha negritude, por exemplo, né? E aí eu falo sobre identidade, né? Stuart Hall fala que essa identidade que a gente constrói ao longo da nossa vida está sempre em mudança, mas quando a gente percebe que a gente pode mudar, que a gente não está, né, nossa identidade não foi escrita em pedra, a gente sofre essa crise de identidade, né? A gente rompe um pouco com aquilo que a gente ouviu a vida inteira. No meu caso, eu teve um momento da minha vida que eu rompi com aquilo e falei, não, eu vou passar pela transição capilar, vou me aceitar. E essa coisa da tensão entre o corpo regulado e o corpo emancipado, que eu trouxe até num dos textos que eu sugeri a leitura para hoje. O corpo regulado é o corpo escravizado, é o corpo estigmatizado, né? E o emancipado é esse que rompe com esses padrões racistas. E ao se dar conta dessa crise de identidade, né, tem a aderência da identidade de resistência ou negritude. A negritude é uma forma da gente resistir, né, da gente adere a movimentos sociais, a gente rompe com esse imaginário eurocêntrico, com essa coisa. Então, a nossa identidade também acaba sendo uma forma que a gente encontra de resistir dentro da sociedade. E aí eu falo um pouquinho dos movimentos sociais, né, eu exemplifiquei com a Frente Negra Brasileira e Movimento Negro Unificado, né, que foi já no século XX. Isso não quer dizer que antes não teve movimento negro no Brasil, mas na minha pesquisa eu trouxe esse momento já século XX, né? A Frente Negra Brasileira foi fundada em 31, né, 1931, mas era muito influenciada pela ideologia do branqueamento, né? Por exemplo, eles falavam para seus associados, né, se vestirem bem, manter o cabelo sempre arrumado. Então, tinha toda aquela coisa de você pertencer à sociedade branca. Embora fosse uma frente, né, um coletivo de pessoas negras, eles ainda tinham essa coisa do negro ter de pertencer à sociedade branca, ser aceita, né? E aí, na época do Estado Novo, foi dissolvido, né, porque os movimentos sociais populares tiveram que acabar. E aí, em 78, veio o movimento negro unificado, que existe até hoje, né? E já rompe com esse imaginário do branqueamento, né? E da democracia racial. E atraiu pessoas que se passavam como negras ou mulatas, né? Ou pardos, como a gente fala, tornando a consciência negra uma estratégia política. Ou seja, quanto mais pessoas entrasse no movimento negro, mais ficaria forte, né? Não importa se o seu tom de pele é um pouco mais claro ou mais escuro, né? Então, tentou romper justamente com essa ideologia de mestiçagem. E o movimento negro unificado tem influência de Abdias do Nascimento. Ele é um artista, um sociólogo, um autor, ele é muito completo, infelizmente já falecido. Ele se autoexilou nos Estados Unidos, né, em 68. Então, lá nos Estados Unidos tem toda essa ideia de segregação, né, mas uma mentalidade um pouco mais segregacionista. Então, ele trouxe para o Brasil um pouco desse pensamento que negro é negro e branco é branco. E influenciou muito o pensamento do MNU. E o movimento negro unificado, junto a outras articulações do movimento negro, construíram várias ações afirmativas políticas aqui no Brasil. E eu destaco no meu trabalho a cota para as pessoas negras na universidade e concursos públicos, né? Que foi um diferencial muito grande. As cotas vieram para o Brasil a partir do molde estadunidense, né? Porque começou lá essa questão das cotas. Mas aqui no Brasil se adequou um pouco à realidade do país, né? Então, as cotas para pessoas negras nas universidades foram aprovadas em 2012, para concursos públicos só em 2014. Então, é muito recente ainda, né? E aí, a partir do capítulo 3, eu já entro um pouco mais no feminismo negro, tá? Faço uma conexão entre tudo isso que eu já falei com a questão das mulheres, né? Fazendo esse recorte de gênero que eu falei para vocês. O estudo das teorias feministas foi liderado por mulheres brancas, né, em 1960, afinal, as mulheres brancas que estavam na universidade, que tinham esse acesso à educação.
E essas acadêmicas, essas estudiosas brancas, eles partiam da vivência pessoal delas, né? Então, construíram conhecimento teórico acerca do outro, ou seja, eram as mulheres brancas falando do problema das mulheres e tratavam a questão das mulheres como um problema universal. Mas a gente sabe que cada etnia, cada lugar do mundo tem a sua particularidade, né? As mulheres negras têm as questões de mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres muçulmanas, enfim, cada mulher tem a sua particularidade. E aí, as ações afirmativas nessas cotas permitiam maior acesso de mulheres negras na universidade, que foi a partir daí que a gente teve a chance de construir, desenvolver ainda mais um pensamento intelectual negro, né, para poder decolonizar esse saber acadêmico, poder colocar a perspectiva de mulheres negras dentro da academia. Né? Então, enegrecer o feminismo é uma expressão utilizada por Sueli Carneiro, né, que é uma autora brasileira, que designa a trajetória dessas mulheres negras na história do pensamento feminista no Brasil. Né? Então, a militância negra feminista abriu muitas portas para que as mulheres ampliassem o debate e ocupassem novos espaços, e esses espaços hoje estão dentro da internet. Né? Então, a quarta onda do feminismo, que a gente viveu mais ou menos ali em 2010, veio muito forte dentro, das redes sociais com o ativismo digital. E as redes sociais têm essa qualidade de ter o dinamismo, interatividade, formação de laços, né? E surgiram as afromídias ou mídia afro, ou seja, depois de todo esse histórico, né, de intelectuais negras que abriram essas portas e tudo mais, foram criadas comunidades virtuais dentro da internet que a gente pode se conectar facilmente com as pessoas e poder construir esse ativismo digital com muito mais facilidade dentro da internet, que é justamente o meu campo de pesquisa, né, que é o Instagram. E aí eu vou falar um pouquinho das minhas entrevistadas, para vocês entenderem um pouquinho na prática como é que tudo isso que eu falei funcionou, né? Bruna Santiago, ela é de Campina Grande, ela tem 29 anos, ela é filha de um pai branco e uma mãe negra, então ela viveu num ambiente super pobre, com acesso precário à educação. Então, assim, ela sofreu muito racismo, enfim, ela foi mãe muito jovem, então ela teve uma vida muito complicada. E aí esse ideal de ego branco foi construído ainda na infância, né? Porque ela tem a pele um pouco mais clara, embora ela seja negra, tem a pele um pouco mais clara e o cabelo ondulado, não tem o cabelo crespo. Então as pessoas elogiavam muito, cabelo bom, porque sua pele você é mais branquinha e tal. Então ela acabou tendo dificuldade de se entender enquanto pessoa negra por conta desse tipo de elogio, né? E aí, quando ela entra na universidade, ela sofre várias microagressões, desqualificação intelectual. Ela queria estudar feminismo negro, estudar autoras negras. E os professores brancos diziam que não valia a pena, que não tinha nada a ver. Então, assim, não tinham conhecimento sobre essas pautas e desqualificavam totalmente, assim, como se deslegitimasse completamente. Foi uma dos depoimentos que ela me deu. E aí, para poder dar chance de outras pessoas negras terem acesso a essas leituras que ela não teve na universidade, ela criou o Leituras Pretas no Instagram. Leituras Pretas tem um perfil de indicação de leituras e análise de autores e atores negros, mas ela também coloca muito da vida pessoal dela lá, então tem um pouquinho de cada coisa, já tem muitos seguidores. A última vez que eu vi tinha 19 mil, mas acho que até aumentou, porque Bruno realmente está crescendo muito. Então, ela democratiza esse acesso à leitura, né? Ela fornece alguns cursos gratuitos ou com valor social. E aí ela fez o TCC dela a partir do pensamento de Angela Davis. E esse TCC dela, ela lançou um livro, inclusive, né? E quem comprou o livro teve acesso a um curso que ela fez gratuitamente para quem comprou o livro. Então, ela facilitou ainda mais o acesso e fortaleceu o valor de autoridade, ou seja, ela agora não só a mulher negra, né, que é graduada, ela é mestre também. Então, ela fortaleceu esse valor de autoridade que eu falo no meu trabalho, né, que é uma das características das redes sociais. E, de acordo com Nilma Lino Gomes, né, esses saberes políticos e conhecimento, emancipação, transcender o conhecimento científico apropriando-se de experiências práticas e vivências reais, ou seja, a Bruna é acadêmica, ela é formada hoje, ela superou muita coisa, mas tudo que ela coloca, né, no perfil dela e no trabalho dela vem muito também da vivência dela. Então, esse conhecimento não precisa só vir da academia, né, que ela chama de conhecimento emancipação, esse corpo emancipação que a gente falou também. E aqui são algumas das postagens que ela coloca no Instagram dela também, quem quiser dar uma olhadinha depois com calma, seguir, enfim. Ela fala sobre
intelectuais negras, sobre essa questão da mestiçagem também, que é bem interessante. E aí eu falo sobre Carol também. Carol Brito, ela também é de Campina, tem 27 anos. E da mesma forma, né, ela é filha de homem negro com mulher branca, né, uma mestiça. E ela também tem a pele mais clara, o cabelo um pouco ondulado. E a vida inteira também teve essa coisa de ser mais branquinha. Por exemplo, ela era mais branca das irmãs. Então dizia que ela era mais bonita, ela se achava mais bonita porque ela era um pouquinho mais clara. Então tinha essa coisa dela negar e rejeitar totalmente essa negritude dela na infância. E aí a mesma coisa, entrou na universidade, né? E teve acesso a leituras que ela nunca tinha tido antes. Que, mais uma vez, esse acesso à universidade realmente foi um fator muito importante para essas meninas, né? Poderem ter um conhecimento maior sobre a questão de negritude. E a partir do projeto TCC dela, ela criou Enegrecida, que hoje é um projeto bem grande, né? E que é um tipo de afromídia online, que eu estava falando antes, né? Que fala sobre várias coisas, como desde a autoestima da mulher negra, como a divulgação de conhecimento, tem muitas postagens super interessantes sobre a questão de negritude, autores, dicas de leitura, enfim. Tem a lojinha do Enegrecida também, que vende acessórios, turbantes. E aí eu associo a Enegrecida com a geração tombamento. A geração tombamento, de acordo com o Stephanie Ribeiro, entende que a estética negra é um símbolo de resistência. Então, assim, essa coisa de você usar um colar, um turbante, usar seu cabelo black, usar suas tranças, são formas de você realmente colocar para fora, né, mostrar que você está resistindo, que você tem orgulho da sua ancestralidade. E uma das características do Enegrecida é a articulação com os movimentos sociais também, lá em Campina Grande. Né? Essas são algumas das... Desculpa, gente, só que tocou o telefone aqui. Essas são algumas das postagens, né, que tem lá no Enegrecida. Essa postagem aqui, né, da lojinha que eu falei para vocês. Alguns brincos, enfim. Postagens, né, com cunho mais político também. E aqui é o Enegrequipe. A Enegrequipe é formada por mulheres negras, né, que agora, junto com Carol, eu fui convidada a participar da Enegrequipe, né, desde ano passado. Então, fiquei muito feliz que, junto com a minha pesquisa, eu acabei sendo convidada a fazer parte do projeto e acompanhar de perto. Quem estiver em Campina Grande, vai ter o Festival Enegrecida esse final de semana, tá, gente? Estou convidando todo mundo aqui que puder participar também. Essas são algumas fotos da Enegrequipe, das meninas que eu acabei conhecendo depois da pandemia. E, por fim, as meninas de nossa fala, né? Eu vou falar um pouquinho dela para vocês. Essas foram as meninas escolhidas, né, para fazerem parte da minha pesquisa, que é Gabs Ferreira, Yasmin, Laiana e Ana Beatriz, todas, né, de 23 a 26 anos, graduadas em jornalismo, né? E elas atuam também, mas elas atuam dentro do projeto Nossa Fala, e aí eu vou falar para vocês um pouquinho. Deixa eu só pular aqui para ficar mais fácil. É a Nossa Fala, para vocês entenderem, é um perfil no Instagram, mas tem um site, tem podcast também. É uma plataforma de produção e compartilhamento feito só por mulheres, né? Então, hoje tem 50 colaboradoras, mais ou menos, que elas chamam de falantes, né? 50 falantes, e são diversas etnias e identidades de gênero, enfim, tem indígenas, mulheres trans, travestis, de toda a diversidade de mulheres. Mas essas entrevistadas eu escolhi porque elas eram as únicas que eram mulheres negras que falavam sobre essa questão de ter a pele mais clara e sofrer esse processo, né, de reconstrução da identidade. E foi por isso que eu convidei elas para participar. E então elas acabaram construindo um espaço de afromídia online dentro da Nossa Fala, né? E a partir da conversa que eu tive com elas, né, todas elas sofreram racismo da família, né? Dos depoimentos delas, assim, tem uma... Laiana fala sobre como a mãe dela, que era mulher negra, sofria racismo da sogra, né? Que o marido dela é negro. Então, desde muito novas, elas sofriam esse tipo de violência racial. A relação com o cabelo crespo, né? Esse cabelo crespo que a gente teima em querer alisar quando a gente é mais nova. Então, todas elas passaram por esse processo de romper com isso e passar pela transição, que é um processo super doloroso também, né? Que você tá com o cabelo liso, de repente, passa o cabelo black nos lugares. E todo mundo reage de alguma forma, geralmente de forma negativa, né? E Nilma Lino, mais uma vez, né, ela fala sobre esse movimento rejeição e aceitação do ser negro, né, que a gente passa a rejeitar, a gente rejeita e passa a aceitar, que é justamente essa crise de identidade, todo esse movimento. E ela fala que não permitir que tal imagem social destrua sua autoimagem é um desafio.
E esse desafio é complicado porque é muito doloroso, é como eu falei, é muito doloroso você romper com esse estigma, né, do ser negro de pele clara, querer se embranquecer e depois assumir a sua negritude. E aqui são algumas postagens das meninas. Esse aqui eu fui convidada para participar do podcast com Yasmin, né, falando sobre tipos de feminismo decoloniais. Então foi um resultado da minha pesquisa também super legal. E depois que eu entrevistei Laiana, né, perguntando um pouco sobre a vida dela, como foi essa construção de identidade, né, da família e tudo mais, ela acabou sentindo necessidade de conversar com a mãe dela sobre isso, que ela percebeu que nunca tinha conversado. E aí ela gravou esse podcast com nossa fala também, a partir da minha entrevista com ela. Então, quem quiser ouvir esse podcast, tem no Spotify, enfim, quem quiser dar uma pesquisada, é bem legal também. E aí, para concluir, né, algumas das conclusões que eu tirei da minha pesquisa é que o mito da democracia racial e as ideologias de mestiçagem e branqueamento foram tão enraizadas na sociedade brasileira que foram utilizadas como ferramenta de apagamento cultural, né, de afrodescendentes e desestabilização dos movimentos sociais. Ou seja, a partir do momento que as pessoas negras querem se identificar, né, querem se aproximar mais de um ideal branco, elas passam a rejeitar os movimentos sociais. Então, assim, elas não entram nos movimentos sociais, elas acabam não se identificando com esse tipo de pauta racial, né? Então, isso desestabiliza o movimento, de certa forma. Né? E o século XX foi marcado pela organização política do movimento negro, né, que instigou a criação de ações afirmativas, e essas ações ampliaram o acesso de mulheres negras na universidade, que foi crucial para a formação desse pensamento intelectual, que foi o que realmente instigou as meninas, né, que eu entrevistei, a adentrar no movimento feminista negro, ou a se entenderem como mulheres negras. Né? Então, a internet e o ambiente acadêmico foram fatores determinantes para essa reflexão, né, acerca das identidades, resgatando a autoestima e ancestralidade. Né? Então, assim, a internet deu voz a essas meninas, né? Elas hoje atuam na internet, outras pessoas escutam. Na minha pesquisa também eu pego o depoimento de outras meninas que ouviram esses conteúdos, que acompanham na internet, e como isso foi importante para elas. Né? Então, como fala Kabengele Munanga, ele é antropólogo, né, remover esses obstáculos, né, que é da ideologia de mestiçagem, ideologia de branqueamento, o racismo, né, exige a construção de novas ideologias capazes de atingir bases populares e convencê-las de que, sem adesão às novas propostas, serão sempre vítimas fáceis da classe dominante e de suas ideologias. E assim que eu termino minha apresentação, espero que vocês tenham entendido, tenha ficado claro, né, porque eu tentei resumir um pouquinho. E, enfim, quem tiver dúvida pode falar, gente. Obrigada demais pelo espaço. Mariana, muito obrigada pela tua apresentação, né, por compartilhar conosco esse teu processo construtivo, acadêmico, né, e a tua trajetória, né, porque como você bem disse, o seu trabalho, né, tem de você no trabalho, obviamente, então isso é muito, muito rico, muito bonito, muito obrigada. Eu já passo, né, a palavra para o pessoal que já levantou, já tem uma mãozinha aí, a do Paulino Matias, que creio que tem colaborações também, ou perguntas, então peço que quando forem, né, sinalizando perguntas, já vão levantando a mão, que eu vou tentando me organizar aqui, tá certo? Então, Paulino, é com você. Paulino, tá sem áudio, eu acho. Ou é só para mim? Tá sem áudio, Paulino. Oi, Paulino. Infelizmente, a gente não está conseguindo te ouvir. Enquanto o Paulino tenta se organizar, eu vou tentar passar a palavra. É o microfone dele que está desligado. Tem como ligar, Felipe? Você que está na... Não, só né? ele. Ai, se ele... Paulino, liga o microfone. Nara, é que às vezes dá problema no Meet mesmo. Aí, Paulinho, se tu estiver ouvindo a gente, tu sai e entra de novo, que aí volta. Às vezes é problema do Meet mesmo.
Agora é tu que tá com a câmera desligada. A câmera não, o áudio desligado. Gente, desculpe. A Daiane tinha levantado a mão. Daiane, por favor. É muito necessária essa fala que ela traz, porque eu hoje me entendo como uma mulher afro-indígena. Mas até trabalhar isso, até entender, foi todo um complexo, porque é aquilo de ser preta demais para ser branca e branca demais para ser preta, isso gera todo um complexo na nossa cabeça. Eu vi alguns comentários sobre não poder chamar o preto de preto, porque é algo tão enraizado na gente que até uma mulher ou um homem preto se reconhecer enquanto pessoa preta é todo um processo de construção. Então, o preto ainda é muito relacionado a tudo aquilo que é ruim. E aí hoje a gente vê, né, cantores que vêm trazendo um pouco disso, de a gente continua tendo o mesmo rosto, então por que que hoje as pessoas nos olham como pessoas bonitas, se até um tempo atrás a gente sofria tanto? Não que não exista o racismo, né? Continua existindo e a gente tem provas diárias disso, de pessoas pretas sofrendo em ambientes públicos, até porque, né, com o presidente que a gente tem, isso se tornou, acho que, ainda mais viável, as pessoas se sentem confortáveis de propagar o ódio. Então tem todo esse complexo de você ter que se autoaceitar e de lidar com toda essa sociedade, porque é o racismo impregnado, a homofobia e tantos outros preconceitos. A fala que ela traz é extremamente necessária e eu queria agradecer. Foi muito lindo e eu acho que nos traz uma bagagem muito boa de conhecimento a respeito disso. Oi, me ouve agora? Agora sim. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer para a Mariane que é uma sensação assim de gratidão, não é? Ouvir o que ela traz aí em relação à negritude. Nós, brasileiros, nós somos um povo de muita mistura, né, de raça, e eu não entendo por que se faz diferença das pessoas por causa da cor da pele. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para a Mariane. É assim, Mariane, ó, a minha avó paterna, a gente conhecia ela como negra porque ela tinha um cabelinho duro, tá? A minha avó, bisavó materna, se dizia que ela era índia, que tinha sido pegada de cachorro no mato. Era índia. Então, o que acontece? Meu pai, eu lembro quando criança, a minha mãe dizia assim, ó, teu pai é negro, tem cabelo pichain. O cabelo do meu pai era grudadinho assim na cabeça. A minha mãe já tinha o cabelo solto, dizia que era descendente de índio. E aí nós, os irmãos, somos assim, uns têm um cabelo mais liso, outros o cabelo mais grudadinho. E hoje eu sou agente comunitário de saúde e no nosso cadastramento as pessoas têm a liberdade de dizer a sua raça, né, ou a sua cor. E eu fico me perguntando, o que vai me dizer que eu sou negro ou que eu não sou negro? Eu posso me declarar negro, mesmo que meus pais me registraram como uma pessoa parda? Ou como é que o movimento pode acolher uma pessoa que aparentemente não é negro? Tá, uma pessoa mais clara, meia baia e tal, mas que por seus descendentes, pelos seus antepassados, ele se considera originário de pessoas negras. Como é que isso fica no movimento? Olha, Paulina, essa sua pergunta é muito complexa, mas é muito importante, porque, assim, sempre que a gente fala sobre essa questão de mestiçagem, sempre vai ter alguém que fala, mas quem eu sou? Que meu pai é branco, minha mãe é não sei o quê. Então, assim, é muito difícil e não existe uma resposta. Você não pode chegar para você e dizer, você é isso, você é aquilo. O movimento negro também é muito complicado, tem muitas divergências dentro do próprio movimento, né? Tem a Djamila Ribeiro, por exemplo, que ela é super famosa. Ela acha que ela chama gente clarinha, né? Que não é negra. Então, já é uma ruptura dentro do próprio movimento negro. O que eu posso lhe dizer é o seguinte, dentro das estatísticas do IBGE, não estou dizendo que isso é o certo que é errado, mas assim, considera pardo pessoas que não têm a pele retinta, né, mas têm essa mestiçagem. Por exemplo, você tem descendência negra, descendência indígena, então toda essa mistura é considerado pardo, mas pessoas pardas são pessoas negras, né, porque quando a gente chama de negro, né, é a categoria
maior, que são os pardos, e são os pretos, né? Que são as pessoas de pele retinta, as pessoas de pele clara. Então, assim, é muito complicado. Agora, isso de acordo com o IBGE, né? Então, assim, dentro do movimento é muito complicado, porque não existe uma resposta. E essa reflexão que eu estou trazendo é uma reflexão que está em processo. Tanto que eu não cheguei a dizer que ninguém é branco, ninguém é preto, ninguém é pardo, porque é muito difícil. Então, vem muito da sua própria identidade, né? Pronto, você é o que a gente pode chamar de afro-indígena, por exemplo, né? Que você tem a descendência indígena, a descendência negra. Então, vai muito do seu próprio entendimento, né? Isso também é complicado, porque tem gente que é branca e tem um bisavô negro e diz que é negro só porque tem bisavô negro. Então, é muito complicado. Mas, assim, eu acho que eu não vou te dar uma resposta, porque é muito complexo. Mas o que eu posso te falar é que, assim, a questão do pardo, né, dentro do IBGE, existe, né? Então, existem as pessoas negras que são pardos e pretos. Então, vai muito do seu próprio entendimento enquanto pessoa do mundo, só que isso é um processo, né? Mas você que tem essa descendência indígena, que a gente não fala, o indígena, eu ainda sinto falta sobre esse estudo, sabe? Eu não tenho descendência indígena e não tenho muito estudo para falar, então eu não tenho nem. Seria responsável da minha parte falar de alguma coisa que eu não conheço. Mas eu acho que vai muito mais do seu entendimento, né? Então, acho que o pessoal aqui pode até contribuir com esse debate, porque não tem uma resposta, sabe? É bem complicado mesmo. Mas eu espero que tenha ajudado de alguma forma, assim, pelo menos com a discussão. Obrigado por me ouvir. Obrigada, Paulino. Obrigada, Mariana. E o chat está bombando aqui e as mãozinhas estão levantadas. Então, eu vou passar agora a palavra para a Juliana Fonseca. Juliana. Oi, boa noite. Então, eu estou muito feliz, né, de poder estar participando desse debate. É o primeiro debate da minha vida, assim, que eu participo, e voltada realmente para minha raça, né? Eu sou negra, sou de família negra, e ouvindo toda essa apresentação, assim, passou o filme na minha cabeça, porque, assim, a minha família, minha mãe é muito negra, meu pai também, e eu sou a mais clarinha da família. E desde menina, a minha mãe, quando a gente tinha alguma briguinha entre irmãos, a minha mãe falava que eu brigava com meus irmãos porque eu era mais de cascara de todas. Ela queria dizer que eu era mais branca e eu queria me sentir no direito de querer pisar ou brigar, ou querer dizer que era melhor que meus irmãos pelo fato de ser mais clara. E isso foi se enraizando em mim. E eu, com determinado tempo, eu não me aceitava. Comecei, assim, a alisar meu cabelo no momento que eu completei 18 anos, eu alisei meu cabelo. Então, passei muito tempo da minha vida fazendo esse processo. Depois que eu entrei para o movimento, que eu me empoderei, na verdade, eu aprendi a me amar e eu me aceitei da forma que eu sou. E eu passei por aquela transição, foi muito difícil, mas hoje eu tenho muito orgulho de me apresentar e falar: eu sou mulher preta, sou mulher negra. Eu não gosto quando as pessoas me chamam de morena. Então, sempre que eu me apresento em algum momento, em algum determinado espaço, que eu me apresento como mulher negra, algumas pessoas olham para mim assim como se tivesse com peninha de mim, sabe? Com dó. E falam assim: tu nem é tão negra, tua pele é clara. Aí, isso é um pouco que me revolta, assim, em algum momento, como se a pessoa tivesse querendo me ajudar de uma forma, como se achasse: coitadinha dela, que tá se falando que é negra. Isso acaba criando uma certa revolta, mas eu busco sempre leitura e formação relacionado a isso, que é para poder ter mais domínio sobre a minha raça. E hoje, graças a Deus, eu já tenho um pouco desse domínio e eu consigo dialogar com outras pessoas que não se aceitam. Eu teve muito problemas com a minha mãe quando eu apresentava para minhas amigas que vinham aqui, universitária, e elas pegavam na pele da minha mãe e falavam assim: nossa, tua mãe é linda, tua mãe é preta. E a minha mãe teve um momento de falar assim: fala para essa tua amiga, para ela não me chamar de preta, para ela ter pelo menos a educação em me chamar de morena. Aí eu comecei a perceber que a minha mãe nunca se aceitava, que a minha mãe não se aceitava pela cor de sua pele. E eu hoje tento trabalhar isso e já percebo assim que que ela já tem mais um pouco de aceitação pela cor da pele, né? Então são algumas falas que eu escuto sempre da minha família, da minha mãe, tipo que
falam assim, eu sou preta, mas eu não sou besta. Eu sou preta, mas eu não sou, sabe, não sou burra, como se o preto tivesse que ser besta, como se o preto tivesse que ser burro. Então eu cresci com isso, e hoje, graças a Deus, eu tenho um pouco já de condições de poder chegar e dialogar com ela e trazer para ela que quando ela percebe que alguém está chamando ela de preto ou de negro, ela vem e briga, ela fala que as pessoas estão sendo preconceituosas com ela. E eu falo para ela que não, que esse preconceito existe dentro dela, que enquanto ela não se libertar dele, ela vai achar que sempre vai ter alguém preconceito sobre ela. E hoje, eu queria fazer uma pergunta, sempre quando eu me apresento, quando eu trabalho com mulheres, com povo tradicionais, na verdade, levando formação para as mulheres. E quando eu encontro pessoas com esse tipo de... Eu sempre digo assim, que nós somos... Quando eu encontro pessoas com pele mais clara do que a minha, mas que não se identifica como negro, e aí sempre me perguntam e tal, aí eu digo assim, você é uma negra de pele clara. E eu saio assim falando isso para as pessoas, e hoje as pessoas já dizem, não, eu sou negro porque a Juliana falou que eu sou negra de pele clara, que o negritude está no nosso sangue. Aí eu queria saber, assim, sobre essa minha fala, foi uma coisa assim, foi uma forma que eu encontrei de tentar falar um pouco para as pessoas que nós temos que ser o que nós somos, que nós temos que nos aceitar da forma que nós somos linda, que nosso cabelo é lindo, que nosso nariz é lindo, que a cor da nossa pele é linda, sabe? É a forma que eu encontro para falar. E eu queria saber, assim, sobre essa fala que eu levo para as pessoas. Ela não é verdadeira? Ela é verdadeira? O que é? A sua fala é verdadeira, a sua fala é linda, Juliana. Assim, é o que o título do meu trabalho é Mulheres Negras de Pele Clara. Eu não falo morenas, né? Eu não falo mulatas, eu não falo moreninha. São mulheres negras, só que a pele é um pouco mais clara. Isso não diminui nada a negritude, né? Mas assim, a gente sabe, né? Tem até a discussão sobre a questão do colorismo, né? Que pessoas de pele mais escura tendem a sofrer um racismo mais forte do que pessoas de pele mais clara, né? Justamente por essas questões que eu apresentei aqui, né? Porque quem tem a pele mais clara acaba passando um pouquinho mais, né? Então a gente acaba sendo moreninha, não negra. Mas elas são mulheres negras, com a pele um pouco mais clara, assim, sabe? Então a sua fala é perfeita. Eu não tiro nem coloco nada, assim. Você está fazendo um trabalho muito interessante com a sua mãe também. Nossas mães passaram por esse processo, né? A gente já é uma geração mais Sim. nova, que está tendo acesso a essas leituras, que está tendo acesso à internet. Então, é toda são conexões que a gente faz que vão reverberando. Então, sua fala não tem nada que falar, tá perfeito. Obrigada. Eita, que é muita emoção, né? É muita riqueza. Gente, já dando sequência aqui, né? A palavra está com o Márcio Dias. O telefone está desligado, Márcio. Tá sem microfone, Márcio. Oi, estão ouvindo agora? Oi, boa noite a todos e todas. Me desculpe, é porque eu tive um problema de conexão, tive que trocar para o celular e essas tecnologias, tudo ao mesmo tempo, fica meio complexo. Mariana e as demais, né, falas, eu estou muito feliz em estar participando desse evento. Eu sou psicólogo social, eu sou de Salvador, mas nesse momento eu estou em território no Rio Grande do Sul fazendo a minha pesquisa. E essa fala, esse curso é muito pertinente com a minha pesquisa, né? Que vou pesquisar comunidades em torno do Porto de Salvador. Então, eu me deparo com 90% da população negra. Então, não tinha como eu não estar participando desse evento e não trazer isso. Mariana, a sua fala, eu digo que é uma pesquisa-ação com louvor. Muito bom, muito pertinente. Agora, que estou inserido em Salvador, né, esses anos todos, que a gente sabe que é a cidade maior de percentual de população negra fora do continente africano. Então, assim, é uma cidade totalmente racista, por mais que se pregue, né, essa cidade permissiva. Eu, por exemplo, aqui no Sul, hoje, não querendo dizer que isso venha... são as compensações que a pessoa que me antecedeu estava colocando.
É como se eu tivesse ouvido assim nas entrelinhas, para baiano você é até branquinho, sabe? Então isso assim, esse preconceito de cor de pele, nas entrelinhas do racismo, nas entrelinhas eu estou vivendo isso, mas assim, embora eu não tenha cor de pele negra, realmente eu sou considerado branco, mas eu fico pensando assim, meu Deus do céu, até quando, né? Até quando a gente vai vivenciar esse tipo de questão? Porque assim, ele é negro, mas é inteligente. Ah, ele é gay, mas ele é doutor. Então, assim, que dia a gente vai acabar com esses, né? Com essas compensações terríveis, né? Então, assim, nessa pequena contextualização, para finalizar minha fala, é realmente só parabenizar, né, esse trabalho, porque eu vejo assim, uma pessoa que se insere, não é chover no molhado, né? Porque, eu tenho cor de pele negra, eu vou falar sobre negro. Eu sou homossexual e vou falar sobre homossexuais. Então, eu acho que não é bem assim. Eu acho que quando você está inserido em um processo e você se levanta para poder fazer um trabalho de pesquisa, eu acho que só tem a ganhar. Então, eu vi na fala esse reforço, né? É você ter uma vivência, é você ser tocado e tentar tocar outras pessoas para que possa compreender que é necessário a gente respeitar as diferenças e está mais do que na hora de a gente parar com esse preconceito, né? Que é o preconceito que fica impregnado na gente mesmo, que a gente às vezes nem sabe o que a gente muitas vezes está lidando. Que é o pior de todo de lidar, porque quando a pessoa é assumida em alguma coisa, a gente já sabe com quem lidar. Mas quando é impregnado de uma outra via, aí eu acho que é bem complicado, que é o que resume aí as falas. Então é isso. Obrigado. Gente, obrigada, Márcio. Mariana, você quer dar alguma contribuição? É só uma questão que o Márcio trouxe, que é muito interessante, que essa questão, que na minha pesquisa, eu acabo fazendo um recorte das minhas entrevistadas, né, que são todas de Paraíba e tudo mais. Mas tem essa questão da região, né? Então, assim, lá na Bahia, pessoas de pele mais clara já não é considerado tão negro. Se a gente for para alguns países africanos que tem essa questão da pele mais retinta, né? Tem gente que não vai ser considerado negro lá, brasileiro. Então, assim, quando você chega nos Estados Unidos, você já é considerado negro, mesmo tendo a pele clarinha. Então, assim, essa coisa da construção social do que é raça, do que é etnia, é muito forte. Então, cada lugar vai ter a sua particularidade, cada sociedade vai ter a sua visão em relação a isso, né? Então, assim, o que eu trouxe é um recorte muito, assim, de pessoas que viveram isso aqui, principalmente aqui na Paraíba, mas você que está no Rio Grande do Sul já é uma outra leitura. Então, assim, é muito complexo, né? O que eu falei para o Paulinho no começo, se a gente for ver o que cada pessoa vai depender de cada visão, de cada lugar, né? De cada questão. É bem complicado, mas é isso mesmo. Obrigada, Márcio. Não por isso. Seguindo, gente, a fala agora é com o nosso colega Josinaldo Dantas. Josinaldo. Mariana, parabéns, Mariana. Trazer essa resistência através de uma ação, isso nos ajuda também a buscar descobrir também um tipo de ação, né? Onde no lugar, na realidade, a gente se encontra. Mas na tua fala, hoje eu faço parte de uma rede de educação pública em uma cidade aqui na Paraíba, onde concentra um dos maiores números de quilombola na Paraíba. E aí é interessante que a gente tentou agora, está tentando, né, fazer a implementação da história desta cidade dentro da matriz curricular do Fundamental 2. E quando a professora começou, imagine, numa comunidade quilombola, referência na Paraíba, né? E quando a professora começou a tratar da história da chegada do povo negro, né? Deste povo dentro desta cidade, e começou a tratar da resistência deste povo através da religiosidade, imagina, sexto ano, Mariana, sexto ano, os alunos começaram a repudiar a professora. E aí é muito forte a presença religiosa, de certa forma, vivenciada por essa comunidade,
que implantou, de certa forma, um ceticismo que vai de contra toda a história, né? E essa professora, assim, vivendo esse momento, e foi preciso agora a gente criar um mecanismo para intervir, para saber como, de fato, trabalhar este ano, né, esse momento com os alunos, para que eles possam entender a história do seu povo. Então, acredito que essa resistência, esse modo de ação, Mariana, ele precisa agora não estar simplesmente na sociedade, vamos dizer, fora do contexto da escola, mas precisa estar agora dentro da escola. Dentro da escola. Então, acho que essa sensibilidade deve partir principalmente, Mariana, não só mais pelas pessoas negras, mas principalmente pelo docente que está na escola, que está na universidade, que está na formação básica da educação. E quando eu cheguei na escola, que comecei a observar aquela criançada toda, Mariana, 90% das meninas negras com destaque no seu cabelo, cabelos belíssimos, que precisa ser trabalhada essa negritude a partir da beleza que elas têm, e que a gente vê que, na verdade, não é trabalhado, não é tocado, na educação dada não é simplesmente focalizada esta dimensão. Então, eu acredito, Mariana, não sei, eu acho que não sei na tua visão, que isto que você está fazendo precisa também estar presente na matriz curricular, nas habilidades próprias criadas na escola, né? E aí foi implementado o ensino religioso nesse lugar, e um dos quilombolas, nosso sonho era ter uma pessoa negra com os pés naquele lugar, dando justamente essa disciplina, essa área de conhecimento. E a pessoa realmente, de início, não quis, porque disse, como é que eu vou ensinar algo que a comunidade não aceita, professor? E eu cheguei para ela, disse, professora, a senhora negra, com essa pele linda, no seu sangue, na sua sensibilidade, não é perceptível que é necessário que a senhora enfrente esse desafio, né? Imagina, a professora graduada em História, com grandes professores orientadores, mas não tem essa sensibilidade. E aí desafiei a professora, comece. E ontem foi a primeira aula dela sobre a chegada do povo negro neste lugar. Ela chegou encantada, 11 horas da noite, Mariana, dizendo, professor, eu nunca imaginei que religião fala da história do povo. Então, assim, eu coloco para ti, Mariana, e a tua resposta, será que também essa ação tua, não é necessário que nós possamos levar a educação básica e que isso seja implementado dentro das habilidades, dentro das competências, principalmente onde tem essa presença forte deste povo quilombola? Porque eu percebo que o ceticismo religioso, o ceticismo cultural, o ceticismo do povo branco infectou, de fato, assim, a memória dessa nova geração, e que é preciso agora a gente fazer como o filme Matrix, né? Desmistificar, né? Fazer com que essa força, essa resistência venha brotar. E aí eu te provoco aí, que metodologia a gente poderia aplicar, Mariana, dentro desse contexto do Fundamental 1 e 2, para que a gente pudesse despertar nessa geração esse sabor, esse desejo da resistência e de ser, né? De ser este povo que tem muito a nos ensinar na ancestralidade, na memória, na resistência. Mas você está de parabéns e fiquei encantado com a tua exposição. Obrigada. Olha, vocês estão vindo com as perguntas, viu? Pois é, né, Mariana? Estou passada. A gente tem algumas, ainda tem várias pessoas que querem contribuir, e aí eu queria saber de você se eu posso já adiantar e você responde por bloco, ou se você prefere dar continuidade assim da forma que você vem dando. Eu posso falar assim mesmo, que é bom porque já fica mais dinâmico, porque se eu for anotar tudo para falar no final, posso esquecer, eu não quero deixar ninguém na mão.
Mas essa provocação de Josinaldo, assim, a metodologia é uma pergunta difícil, porque eu não sou da área da educação, eu não tenho muito conhecimento, né, em relação a que tipo de metodologia educativa a gente poderia adotar. Mas, assim, a gente tem a lei, né, que deveria estar sendo cumprida, e aí eu não sei como é que está sendo para os professores, né, que a gente precisa ter uma disciplina que ensine, né, essa história afro-brasileira nas escolas. Então eu vejo até que talvez não está sendo cumprida, né? A gente está vivendo um momento político muito complicado, que eu espero que a gente passe por isso, né? Que é justamente esse retrocesso, né? Porque a gente tem várias pessoas, a gente está aprendendo muita coisa, a gente está tendo acesso a muita coisa na internet e tudo mais, mas ao mesmo tempo, né, esse movimento político conservador de direita está retroagindo tudo que a gente lutou esse tempo todo. Então, as crianças, infelizmente, aprendem muita coisa em casa, levam para a escola e acabam rejeitando esse tipo de conhecimento. Então, é muito mais complicado do que só levar uma disciplina para a escola. Tem toda essa complexidade, né, do contexto político e social que a gente está vivendo hoje em dia. Então, assim, eu acho que essas disciplinas deveriam ser obrigatórias desde muito cedo, assim, não tem, né, porque revisar essa grade curricular, as referências bibliográficas, a gente tem muito autor negro de todas as disciplinas, e a gente nem sabe, a gente não aprende isso, nem na escola, nem na universidade, né? E também, talvez, chamar um pouquinho a família para perto, sabe? Porque, às vezes, as crianças escutam coisas em casa, vê coisas na TV, chega na escola já com o pensamento. Então, aproximar também, fazer essa extensão da escola para dentro da casa das crianças também seria interessante. Então, assim, eu não sei qual seria a metodologia, vou ficar te devendo essa, porque eu não sou da área, mas, assim, realmente eu acho que a gente precisa resistir muito, porque a gente está vivendo esse processo de retrocesso muito forte, assim. Então, a educação é sempre o caminho, assim, eu acredito muito nisso. Mari, obrigada. Obrigada também, Josinaldo, pela tua contribuição, né? Tua fala contribui, né, com esse momento de discussão, né? E agora eu passo para a nossa colega Caroline Brandão. Acho que tivemos algum problema. Antônio? Oi, boa noite. Assim, muito feliz de estar podendo participar dessa roda de discussão, né? Eu sou uma mulher branca, eu tenho uma filha de cor clara, mas filha de um homem negro, e a gente vivencia assim, vários dilemas, essas discussões, né? Que é uma situação diferente, porque eu vejo vocês muito falando assim, a minha mãe é negra, e eu tenho uma pele clara, né? No caso, eu tenho uma pele clara, mas o pai da minha filha é a pessoa de cor negra. E eu vejo ela questionando, questionando essa questão de raça. Mas, mãe, eu sou filha de um homem negro, por que é que eu sou branca? Por que eu não me sinto branca? E ela é da cor da Mariana. Né? Eu até mostrei o vídeo da Mariana falando. Falei, mãe, ela é da tua cor. E ela já disse que ela não é branca. Ela é parda. Ela, graças a Deus, meu Deus, que eu posso me dizer parda. Ela não se sente confortável de negar a história da família que faz parte, a história do pai que faz parte da constituição de quem ela é. Né? E aí eu falo assim, às vezes você pode falar assim, mãe, mas usar um turbante. As pessoas podem me questionar pela cor, a cor da minha pele. Aí eu falei, mas minha filha, você também é negra, né? E ela fala, mas as pessoas vão olhar para mim e vão ver que eu sou branca, e se elas tiverem preconceito comigo? Aí nesse dia que a gente teve essa primeira conversa, eu fiquei tão sem saber o que dizer, eu nem sei se eu consegui falar para ela, para que ela entendesse que realmente é muito difícil, né? As pessoas julgam pelo tom da pele, né? E em alguns lugares eu e ela, a gente vai ser negra, mesmo que aparentemente aqui na Bahia as pessoas digam que a gente é branca, né? Mas é importante a gente reconhecer, ter o reconhecimento dessa raiz e não ter vergonha, né? Ter coragem de enfrentar. E ela fala com todas as letras, para quem quiser ouvir, não fale mal dos meus pais. Não fale mal
não fale mal da minha origem, não fale mal do terreiro, né? Nós tivemos a oportunidade de vivenciar um período dentro de um terreiro para ela conhecer também, e com muito carinho, muito respeito, né? Sempre. Então, queria contar essa história, que é uma história da nossa vivência, né? Toda vez que a gente vai preencher uma ficha para participar de algum curso, alguma coisa, ela fala, mãe, mas eu não sei dizer a cor da minha pele, né? E a ela lhe causa confusão. Aí, quando eu falei assim, você tem que ouvir essa aula que eu vou assistir hoje. Aí ela falou, mãe, agora eu entendi. Porque eu pensei que a confusão era só comigo, mas é geral, né? Todo mundo sente, cada um vai sentir de uma forma diferente essa mesma confusão. Era isso que eu queria contribuir, né? E aqui eu encerro a minha fala, agradecendo. Obrigada. Caroline, eu vou só. A sua fala foi perfeita, eu não tenho nem nada para acrescentar. Mas eu vou compartilhar aqui no chat um link de um documentário do YouTube. Tem 1 hora, assim, é curtinho, tá? E ele fala que. Uma coisa que me tocou, falou assim: eu pensava que esse problema era só comigo. E a gente fica muito tempo achando que a gente tá sozinha. E até que a gente percebe que o problema não está na gente, né? Que o problema está na sociedade que fez a gente se sentir assim, as coisas mudam assim completamente. Desculpa. E esse documentário, ele fala, tem vários depoimentos, né? Se chama Negritudes Brasileiras, justamente dessa essa multiplicidade de etnias que a gente tem, de possibilidades. Então, são vários depoimentos de várias pessoas no país todo falando sobre essa questão. Então, assim, quem estiver se sentindo sozinho, não tem por que se sentir sozinho, né? Então, esse documentário é bem legal. Se você puder passar para sua filha, enfim, que quiser assistir aí também, fica na indicação. Mari, agora, né, eu queria chamar, acho que ela tá aqui, a Nazilda Brito. Nazilda. Oi, estou aqui, boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Muito bom o tema de hoje da nossa aula. Eu vou citar um caso que aconteceu e vou também fazer uma pergunta, mas antes eu quero parabenizar a Mariana pelo belo trabalho que ela está fazendo, que ela nos apresentou aqui hoje. Vou acrescentar que eu lamento muito, a comunidade negra no Brasil está lutando por não ser discriminada, porque vocês são parte da sociedade brasileira e vocês são responsáveis por, acho que 60% de tudo que o Brasil é hoje. Então, eu lamento, me entristece muito ver vocês lutando por coisas tão básicas, que é o direito de não ser discriminado. A comunidade negra no Brasil tem muito mais a oferecer ao nosso país do que estar lutando por coisas tão básicas, por questão de cotas. Vocês merecem mais do que cotas. Vocês são parte desse país. Vocês ajudaram a construir esse país. Então, é muito triste ver tanta gente com tanto potencial lutando para não ser discriminado por causa do cabelo, da cor da pele. Isso envergonha a gente que tem consciência de sociedade e sabe da importância que a comunidade negra tem no Brasil. Eu vou citar um exemplo, aqui vou pedir uma opinião de vocês. Eu sou professora e tenho uma aluna que é negra, da comunidade negra, certo? Ela é bem básica, ela é bem extrovertida, sabe? Ela não tem consciência ainda do racismo que a nossa sociedade propaga com relação aos negros. E eu ouvi dela a seguinte frase: eu quero ter uma filha branca dos olhos azuis. Eu fiquei chocada com o que ouvi, né? Eu não soube nem o que fazer, nem o que dizer. Eu gostaria de ouvir da Mariana como despertar, como se fazer para despertar a mudança de consciência, de aceitação entre os próprios negros. Eu continuo lamentando, eu lamento muito. O Brasil precisa do povo negro com a sua cultura, com a sua inteligência, com a sua força,
para que esse país seja melhor, para que esse país continue crescendo. Eu lamento, eu me entristeço muito ver tanta gente, tanta energia sendo gasta para não sofrer preconceito por causa de cabelo e de cor de pele. É muito triste isso, minha gente. O nosso país, vocês têm muito mais a contribuir no nosso país do que ficar lutando, do que lutar. Infelizmente, vocês estão fazendo o que é preciso. Que vocês não podem, ninguém pode estar sofrendo preconceito de nada. Vocês estão lutando por esse direito que vocês têm, mas que realmente o nosso país precisa muito mais da força de vocês em muitos outros aspectos. Vocês precisam estar nos locais que formam a opinião desse país, nas entidades administrativas, vocês precisam ocupar espaço, entendeu? Infelizmente, vocês estão na luta ainda, em pleno século XXI, está lutando para não sofrer preconceito aonde quer que vocês estejam por causa da cor da pele ou do cabelo. Infelizmente, desculpa, eu até peço perdão, porque isso não é justo com o povo que ajudou a construir esse país, com toda a sua garra, com todo o seu sofrimento, porque chegaram aqui da forma mais grosseira, mais bruta que se pode existir, e ainda hoje se luta dessa forma para ser reconhecido por causa da cor de pele. Meu Deus, isso é uma coisa que parece uma utopia, mas infelizmente é a realidade do nosso país. Obrigada pela tua fala. Desculpa, Nora, já tô à vontade aqui. Mas essa questão de como despertar, né, na juventude, essas coisas, assim, mais uma vez, é muito difícil a gente ter uma resposta só. Mas eu acho que, assim, falta referência, né? Eu acho que ela quer ter uma filha branca de olho azul, talvez porque ela só tenha bonecas brancas de olho azul, só talvez porque ela só assiste filmes que existem mulheres glamourosas e bonitas na cabeça dela, né? Que essas pessoas bonitas são pessoas brancas de olho claro e cabelo liso. Então falta muita referência, talvez entender que existem belezas negras, naturais também, e que ela vai ter uma filha, um filho um dia, se ela quiser, que vai herdar a beleza que ela tem, e que isso é lindo também, sabe? Então, tem muito essa questão da referência, acho que está faltando um pouco de referência, sabe? Talvez ela se enxergar em outras, enfim, sei lá, em filmes, em novelas, no conteúdo que ela talvez consome na internet, que eu não sei qual é, mas assim, de repente ela quer se enxergar muito nessas mulheres brancas, né? Então, por isso que quando ela pensa na filha dela, ela pensa nesse ideal de beleza, que é o ideal de beleza branco, infelizmente, né? Que é o que ela pode ter visto a vida dela inteira, né? Que eu vivi isso muito também, assim, pessoa bonita para mim, quando eu era pequena, era pessoa do cabelo liso, então eu odiava meu cabelo, por exemplo. Então a gente só tem boneca branca. Então é muita referência, assim, ela acha que ela precisa, as pessoas precisam se enxergar, sabe? Tipo, ter essa referência de você assistir um filme, você ver algum vídeo na internet, ter referência de pessoas que você, artistas, enfim, coisas no seu dia a dia, até pessoas conhecidas mesmo também, de repente professor, sua família, profissionais, né, que estão no seu dia a dia, pessoas que são negras e que são lindas também, ela precisa ter esse entendimento. Talvez ela se enxergar, né, nessas referências. Acho que no caso dela falta um pouco dessa referência, sabe? E aí, como ela vai despertar um trabalho complicado, né? Assim, cada caso é um caso, mas acho que no caso dela precisa de referência. Talvez ela se enxergar a beleza dela como uma coisa bonita, uma coisa, enfim. Espero ter ajudado também, porque é difícil essas perguntas. Pois é, então agora eu vou passar já para a nossa colega Osimere. Olá, pessoal, boa noite. Gente, eu estou emocionada com a fala de vocês e me senti muito representada. Tá mudo? Não, só Antônio que levantou a mão. Desculpa interromper. Antônio, vi que se registrou. Daqui a pouco é você, tá? Então, eu estou muito emocionada e me senti muito representada na fala do Josinaldo, quando ele fala, né, nessa falta de identidade das pessoas. Eu sou uma mulher branca, né, mas eu sou descendente de indígena, minha mãe é indígena por parte de pai e mãe, mas o meu pai ele é de descendência
de português, então eu nasci de pele branca, né, puxei o meu pai, mas eu tenho irmãos que têm a pele preta igual a minha mãe, do cabelinho liso. Mas na comunidade que eu sou lá em Pernambuco, então a gente é uma comunidade muito racista. Desde pequena que eu vi a minha mãe sofrendo racismo por conta da minha avó paterna, porque o meu pai casou com uma mulher preta, que era índio, que, sabe, tipo assim, ela falava que a minha mãe tinha sujado a família do meu pai. E isso lá é muito forte, sabe? Agora, atualmente, eu estou no Espírito Santo, mas eu vivo muito lá em Pernambuco, nessa comunidade. E, por exemplo, eu casei com um homem negro, o meu marido é negro, eu tenho um filho negro, né? E o meu filho, eu sempre trabalhei isso nele, essa questão, para não deixar enraizar, para ele não sentir, né, esse problema que a gente vive lá em Pernambuco. Então, desde pequeno que eu falo, ó, meu filho, você é negro, né? E é um maravilhoso, igual qualquer outra etnia, você, né, sempre criei ele nesse sentido. Ele se identifica muito bem, graças a Deus. Ele tem irmãos negros também, por parte de pai, que o pai dele tem outros filhos, né, que são bem mais negros do que ele, porque a mãe dele também é negra. Então, eles são bem negrinhos. O meu filho, ele é negro da pele branca e do cabelinho crespo, né? Mas o meu filho, quando ele estava no terceiro ano, na escola, né, ele se apresentou lá como negro, e aí disseram, não, você não é negro, você é moreno. E ele chegou me questionando por que que ele era moreno. Se eu sempre disse que ele era negro, o pai dele era negro, eu tive que explicar para ele toda essa questão. Mas lá na minha comunidade, por exemplo, minha irmã também é casada com um homem negro. Mas um dia eu falei que ele era preto e ele se sentiu muito ofendido, entendeu? Eu tenho dificuldade de trabalhar essas questões. E é uma questão muito importante. Perto da comunidade do meu pai, né, tem uma comunidade quilombola, que são pessoas totalmente pretas mesmo. Mas é uma ofensa a gente falar que elas são pretas. Então, eu tenho dificuldade de trabalhar isso. E eu, na fala da Mariana, eu me senti, cara, emocionada com tudo isso. A gente precisa de pessoas como você, Mariana, mais pessoas assim, para a gente multiplicar isso. Eu tenho dificuldade, sabe, de trabalhar isso na comunidade. Eu quero buscar, mas eu me sinto limitada. Porque quando eu começo alguma coisa, as pessoas falam, você fala isso porque você é branca. Entendeu? Tipo assim, você não sabe o que a gente está falando, e de fato, né? Então eu me sinto travada, gente, eu estou emocionada com vocês, eu quero participar mais disso, e a gente precisa de pessoas como vocês para a gente levar essa identidade, o amor de ser quem se é. Era isso que eu queria contribuir. Obrigada, gente. Que lindo, Osimere. Obrigada. Gente, acho que o previsto era para a gente concluir, né, as atividades às 8 horas, só que como vocês podem ver, né, ainda tem várias pessoas que querem contribuir, e daí, Mariana, eu já te peço, né, mais uma colher de chá para estar conosco, né, para que a gente possa, dessa forma, né, dar espaço para as pessoas que sinalizaram, né, nessa contribuição, e também peço, né, a compreensão de todos que estão aqui, né? O assunto é tão interessante que a gente vai mergulhando, quando vê a hora já foi, mas já passando para você, Mariana. Não tenho muito a acrescentar nessa fala da Osimere, acho que ela trouxe um depoimento bacana, acho que ela contribuiu mais do que eu poderia contribuir, né, com essa questão do depoimento dela, que é a questão até que o Márcio trouxe, né, sobre a educação, a comunidade, Josinaldo também. Então, é isso, a gente precisa ocupar esses espaços, ter pessoas que possam falar, mas a sua fala, Osimere, não pode também ser deslegitimada, né, assim, você não pode falar por outras pessoas, mas o fato de você estar falando sobre isso não quer dizer que não tenha importância. Então, eu espero que você consiga, se você precisar de alguma referência, de leitura, tudo, a gente pode ajudar, mas assim, eu espero que você não se sinta enfraquecida, porque realmente a sua presença é importante na comunidade para trazer esse tema. Então, eu te desejo força, né? E se você puder também se articular com outras pessoas que dentro do movimento que possam trazer isso, né? Trazer essa legitimação que as pessoas buscam. Enfim, eu espero que dê tudo certo aí. Obrigada, Mari. Agora é Antônio Rodrigues. O telefone está desligado, Antônio. Estão me ouvindo? Ok? Estamos sim, pode falar. Boa noite a todos e todas. Está ouvindo agora? Sim. Está ouvindo? Ah, tá. Então, boa noite a todos e todas. O Paulino já saiu. Já. Eu queria dar um salve para ele, que eu também sou agente comunitário de saúde,
Mas tem outras formações, mas por enquanto vou me aposentar nesse para dar andamento depois nas formações. No caso, eu sou assistente social e sou também licenciado. Até já disse já no dia que a gente estava se apresentando aqui, que foi a noite de apresentações. Acho que vocês estão lembrados, né? Bem, esta recorrência, continua recorrente, assim, rimando, é uma coisa assim muito preocupante para a gente. Eu sou negro, tá? Sou descendente de cearense com piauiense, sangue forte mesmo. E eu trabalho também com bastante gente, como a gente, a gente comunidade de saúde, trabalha com quase 1.000 pessoas dividido em várias famílias, no meu caso, 155. Mas também eu trabalho nas pastorais sociais, pastoral da criança, e sempre nós estamos convivendo com todo tipo de público, branco, preto, marrom, cor de café com leite. Mas para a gente se situar, a gente se conscientizar daquilo que a gente é, hoje está muito difícil. Nós, profissionais de alguma área, pretos, que somos negros, eu sou meio claro. Aí, assim, o povo que a gente convive nunca disse que eu, Antônio Rodrigues da Silva, sou negro. Eles só querem que eu não seja. Eu digo, gente, mas eu tenho que me dominar eu mesmo, me sentir eu mesmo. Como é que eu vou agora? Porque todo mundo vai vestir uma calça marrom e eu gosto da minha calça, minha blusa vermelha. Eu não vou vestir ela vermelha só porque ninguém quer que eu vista. Não existe isso, não. Não é, não? Ah, não posso botar um anel de tucum, que é coisa de feiticeiro no meu dedo. Pois eu boto. Aí se você tem o seu de ouro, pois use o seu de ouro. Use o meu de tucum. Uma pulseirinha de semente de alguma coisa assim, que a gente faz ela bem bonitinha para a gente botar no braço. O outro está com uma de largura de um dedo de ouro, que nem um deputado que tem aqui. Aí eu não vou botar porque eu vou ficar com vergonha porque eu estou usando as pulseiras de semente. Não. Então a gente tem que se autodominar a gente mesmo, a gente ter o que a gente é, e a gente tentar, o nosso povo, nossos descendentes, dizer que é aquilo mesmo que a gente é. Ninguém não pode ser Maria vai com as outras, porque fulano é branco, agora eu vou pichar meu cabelo, eu vou passar talco no meu corpo, porque eu não posso botar água quente, que é o que deixa, que pela, tira a pele para poder ficar branco. Ninguém é Michael Jackson, né? A gente é a gente mesmo. E eu vejo assim, eu estou sempre ligado nos movimentos sociais, estou sempre assistindo alguma live, estou sempre fazendo algum curso nessa área aqui que nós estamos, e é para isso, até para a gente levar esse conhecimento que nós estamos aqui debatendo nesse curso para os grupos de onde a gente no sindicato, nas pastorais, nas famílias que a gente trabalha, quando a gente está vendo elas querer induzir as crianças, que hoje as crianças são tudo induzidas, por isso que elas crescem, às vezes, dizendo que um diz que ela é isso, e quando chega lá no outro lugar, outro diz que é outro. Igualmente, os meus meninos, quando estavam estudando nos 2 fundamentais, a gente é de uma igreja, quer dizer, somos da igreja católica, mas não quer dizer que a gente não apoia as outras religiões, porque a religião é religião. Aí os meninos dizem, pai, por que o senhor ensina nós na Bíblia aqui uma coisa e lá no colégio a professora diz outra coisa? Eu digo, siga o seu coração. Porque muitas vezes a gente é casado, é batizado, é crismado, às vezes na igreja católica, e depois vai para outra. Mas tem nada a ver. A gente vai procurar Jesus lá, né? Então, assim, nessa questão aqui, já finalizando o meu esgotado, a gente vê que é isso mesmo, a gente está na luta, mas a gente não pode retroceder, porque a gente, a partir de agora, a gente tem que ter mais gente consciente do que a gente é mesmo, porque senão o negócio vai dar errado e vai ter muita gente que vai crescer, muita família, muita adolescente, que infelizmente vai mudar o seu rumo, vai chegar na escolha e ainda vai fazer a escolha errada. Uma coisinha só aqui antes de eu terminar. Olha, eu estou sem assinar frequência, eu não sou muito bom de internet. Como é que eu acho aqui no celular, para onde é que eu vou, qual é o caminho, esses 3 enquanto eu não assinei a frequência, não, com pouco eu estou até reprovado já.
Antônio, o Felipe vai entrar em Ritmo contato aí. contigo. O Felipe está responsável por essa questão da frequência, ele vai entrar em contato com você, né, Felipe? Entro sim. Beleza, obrigada, Antônio, pela tua contribuição. E assim, eu vou pedir, né, aos colegas, né, um pouco mais de celeridade para a gente tentar fechar, né, esse momento. E já passo a palavra para a nossa colega Tainá. Tainá, por favor. Oi, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou muito feliz de estar aqui, emocionada também, porque eu sou da área da saúde, eu já venho de uma outra universidade que, infelizmente, me fez mal por essa questão do racismo, né? Então, eu passei por várias questões de racismo na outra faculdade, e um dos motivos de eu me transferir foi por causa disso. E quando chega esse tema, né, esse curso, me traz muita felicidade. Então, eu sou ativista, né, de movimento de mulher negra, né, feminista negra. Também sou de origem africana, ou de matriz africana, né, de religião de matriz africana. E, mesmo assim, eu sempre estou lendo, né, sobre essas questões de colorismo e tal, mas mesmo assim, é bem complicado, né, a gente explicar sobre o colorismo, né, porque falar de movimento negro é falar de ancestralidade, é falar de história, né, e a gente vem de uma história que teve um apagamento, né, de pessoas negras e indígenas, né, por causa de estupro de mulheres negras, né, que ocorreu esse apagamento, e até hoje a gente tem essa dificuldade, né, de se olhar, de se enxergar como pessoa negra, e isso faz com que a gente também se silencie, né, porque eu lembrei da professora falando da aluna dela, né, que era negra, né, e não tinha consciência, né, sobre isso, e isso acontecia muito comigo também, né. Eu demorei muito para me enxergar como mulher negra, né, e eu passava por diversas situações de racismo sem perceber, porque era visto como brincadeira, né, era romantizado como uma brincadeira ali, mas era racismo, né, e eu brincava lá no meio também. Mas aí depois eu chegava em casa e sentia, né, que não era brincadeira, que era racismo mesmo, né. Então, em relação a trabalhar isso nas escolas, eu acho muito importante a gente falar sobre o antirracismo, né, porque a gente fala, não sou racista, mas aí às vezes você vê uma situação de racismo e não repreende, você não fala, você não vai lá e diz isso é errado, né? Eu já vi muitas situações de pessoas que dizem que não são racistas, mas quando vê uma situação, deixa aquela pessoa negra passar pelo racismo sozinha, sabe? Então, fazer esse exercício da questão do antirracismo mesmo, que é importante, né? Porque não basta você dizer que não é racista, né? A gente tem que também ser antirracista. E é isso, gente. Não quero me alongar muito, mas estou bem feliz, muito obrigada, e parabéns também a toda a equipe, e é isso aí. Mari, posso? Agora fala, seria Felipe, mas ele baixou a mão, não sei se ele foi contemplado. Foi contemplado, Felipe? Eu só queria avisar que o link do formulário de presença está no chat, então, por favor, assinem. Pronto, importante, né, gente? Importantíssimo. Agora, né, a palavra está com a Eliane Cristina. Eliane Cristina. Boa noite a todas, boa noite a todos. Quero parabenizar por esse curso que é maravilhoso. Quero agradecer por essa oportunidade, também por esse tema, né, bem pertinente, já que amanhã, quase 340 anos, 340 anos, na verdade, de escravatura, e a gente vê que o Brasil ainda não se libertou desse preconceito e da discriminação racial. E quero dizer da importância, eu falo porque eu sou professora e também sou presbítera, né, de uma igreja de tradição católica e evangélica, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil.
Então, eu falo muito nos movimentos, eu trabalho com as pastorais, e quero dizer que esta fala é libertadora. Este curso a gente precisa assumir como nosso compromisso, não só a questão do compromisso com a denominação, mas é o compromisso nosso como ser humano, da gente esperançar, porque nós queremos uma fraternidade mais justa e mais fraterna, sem preconceito. Então, devemos, do espaço que nós estamos, né, do lugar que estamos, do território que estamos, a gente lutar pela igualdade, pela equidade. Muito obrigada a vocês pela oportunidade. Que lindo, Eliane. Obrigada também, né? Agora a palavra está com a Wagner Torres. Boa noite, gente. Boa noite a todos, a todas e a todos. E a minha fala, eu amei muito a apresentação. Eu queria parabenizar não gravei o nome dela, que eu sou ruim de gravar nome. Mariana Costa. A Mariana Costa. E assim, eu me senti parabenizada e referenciada em boa parte das falas das pessoas que levantaram a mãozinha para falar. E assim, o meu levante de ter levantado a minha mãozinha se veio a partir do momento que a professora que trouxe a questão da aluna negra e da afirmação dela, né? Aí eu fiz uma memória que recentemente, aquelas coisas que a gente nunca sabe como é que acontece. Eu estava no ônibus e ao lado de mim se entrou uma menina linda, negra e de dread, trancinhas. Aí do nada ela do nada olhou assim para mim, como é que as coisas são, né? Eu fui fazer uma entrevista de emprego para manicure e a mulher pediu para eu retirar os meus dreads. Aí eu olhei assim, olha só, gente. Então, assim, a pessoa já pega toda a condição, né? Trabalho, pobreza, uma menina nova, bem nova, e retirar o dread. Então, assim, o poder de abafar o direito do outro ser quem ele realmente é. E, assim, isso não se dá só na questão da negritude, se dá na questão da mulher. Quando a gente, pronto, eu sou daquele tipo de gente que eu não aguento muita coisa, eu respondo logo. Então, assim, de bolacheira, tudo eu já levei nome. Então, assim, não nos respeitam. Tem que haver um trabalho, isso tem que partir pelas crianças mesmo, porque eu vejo que a sociedade está muito doente. E, assim, não é só de política, é de uma perversidade desumana, tá? Na natureza. Eles estão querendo se afirmar de nos negar como negras, como mulher. Eu sou branca, mas como negro, como mulher, né? Se a gente responde, se a gente não aceita, quer nos diminuir de todas as formas. Então, esse trabalho de consciência tem que, a meu ver, partir para os pequenos, porque eles já estão dentro dessas famílias que estão doentes e possivelmente vão ser os próprios ou adoecidos ou nos adoecer. Então, assim, eu fiz umas breves anotações aqui que eu nem mais vou me adiantar sobre isso, até pela questão do tempo, mas também a questão de uma das primeiras falas que houve, desse poder de negar o negro, também se deu muito a questão do poder que era estabelecido na época, né? Na época da formação dessa falsa descoberta do Brasil, que era o que eram brancos, elitizados, com poder e com dinheiro. Então, assim, os outros não tiveram, então foram negados, era para trabalhos braçais fortes, e as mulheres para ser prostitutas, né? A verdade tem que ser dita. Então, assim, essa
descaracterização de nos aceitar, de nos respeitar, ela está se dando até dia de hoje, porque olha só, a mulher, e o que é pior, minha gente, olha só o que a menina disse. E eu perguntei, foi a dona que pediu? Isso não foi a dona. Isso é de um bairro aqui. Eu moro nas Alagoas, foi na Ponta Verde, isso a gente se encontrou dentro do ônibus, ela estava tiririca. Aí eu, foi a dona do salão de beleza, né? Não, não foi a dona, foi a empregada dela. Olha o cúmulo do absurdo. Mas olha, aí eu, né, como eu também vim de família pobre e sofri muito para poder ter o pouco que eu tenho, então, assim, eu respondi a ela dentro do meu conhecimento, né, de histórico. Olha, não se negue, se respeite e vai estudar, porque estude, que a única forma de mudança que o negro e a mulher e o pobre têm é o estudo. Isso, me disseram quando eu vim de escola pública, e isso foi uma pessoa que me disse dentro da escola. Ele disse a seguinte frase: estude, porque isso é uma coisa que ninguém rouba de você. Muito obrigada, Wagner. Eu queria, né, já pedir a Eleonora, né, para fechar, né, a contribuição com a fala dela, pedir, né, essa celeridade para a gente devolver a palavra para a nossa convidada, que está aqui nos aguardando já faz 12 minutos, né? A conversa está boa, mas, Eleonora, por favor, fique, né, tenha o tempo para a sua contribuição. Boa noite, né? Eu adorei a fala de todos, né? Entrei atrasada, mas ainda peguei um pouquinho das falas. Mas aí eu quero dizer que eu afirmo, né? E eu afirmo que eu sou mulher negra, periférica, e tenho orgulho de dizer que ser mulher negra, periférica e mãe de gay. A gente fala muito desse negro, a gente fala muito da negra, mas a gente pouco fala do negro LGBTQIA+. Né? Meu filho era negro, né? Cabelo crespo e de fibra grossa, e foi assassinado por ser gay. Então, além de ser negro, já sofre a discriminação, e ser gay duplamente é discriminado. Então, a gente fala, eu vejo as pessoas falam, mas nunca fala desse negro LGBTQIA+, dessa negra LGBT, dessa negra trans, dessa negra travesti, dessa negra lésbica, dessa negra bi. Né? A gente nunca fala do negro que é bi, do negro que é gay, do homem trans negro. Então a gente precisa desse racismo estrutural, a gente precisa também falar dessa população que está sendo morta, né, todos os dias, que está dentro da periferia. Também tenho orgulho de dizer que eu sou periférica, né? Sou de comunidade e luto por ela. E a gente tem que falar. Quando diz assim, mas você é mulata. Não sou mulata. Olha meus traços. Minha boca com contorno bem negro. Olha o meu nariz de bolinha. Eu tenho orgulho desse nariz de bolinha. Sempre eu digo, eu tenho orgulho dele. Eu sou paraibana, mas moro em Pernambuco. Sou neta de indígena tabajara, que está desaparecendo. Né? A gente precisa trazer as nossas ancestralidades. A gente precisa trazer essa ancestralidade aonde essa sociedade racista, machista, fascista exclui, que é a população LGBT, que são as mulheres. As mulheres negras sofrem. E ser mãe de gay sofre. Ser mãe de gay sofre a discriminação. Ser mãe de gay sente a homofobia cravada na pele. É isso. Vou terminando aqui, Nara. Obrigada aí por me ouvir um pouquinho. Eleonora, eu não sei nem o que te falar, né? Meus sentimentos pela sua perda, né? E parabenizo você pela sua luta. Infelizmente, diante de uma perda tão significativa, né?
receba os nossos sentimentos, nossos afetos. E eu já passo a palavra para a Mariana, né, para nós fecharmos esse momento. E Só já... antes da Mariana, só dizer que, mesmo a morte dele, hoje essa morte dele é vida e é luta por outras pessoas, certo? O que é que a gente fala, né, depois disso? Leonora, obrigada pela tua palavra, pela tua força, né, que essa tua força inspira muita gente, né, a perda dele, infelizmente, sinto muito por ela, mas assim, a gente vai tentar fazer o que a gente pode para poder reverberar essa sua força, né, na nossa luta. E queria agradecer a todo mundo aqui, as falas foram muito ricas, e eu acho que o que eu trouxe no meu texto, quando eu falo de conhecimento, emancipação, né, é isso, é vocês trazerem tudo que vocês viveram através da vivência de vocês, através da vivência dos filhos de vocês, da comunidade, dos alunos, né, toda essa comunidade que a gente tem ao nosso redor, que isso é conhecimento, isso é sabedoria ancestral. E não tem ninguém que tire isso de vocês, bem como a Wagner falou, o tipo de conhecimento que ninguém rouba, que ninguém pode deslegitimar, ninguém pode desqualificar. Então, eu espero que minha fala, né, minha pesquisa tenha contribuído de alguma forma para o debate, que vocês tenham saído aqui inspirados, inspiradas, e que, assim, eu quero, se alguma pessoa só me escutou e se sentir inspirada e se entender um pouquinho mais, para mim já é uma vitória. Então, ter tanta gente aqui, eu não esperava ter esse público enorme aqui, fiquei muito feliz. Então, eu queria só agradecer. Eu saí daqui sabendo muito mais do que quando eu entrei, então sempre que eu me conecto com outras pessoas, eu levo um pouquinho de cada um de vocês comigo, então eu acho que eu aprendi mais com vocês do que o contrário, né? Então, só agradecer pelo espaço, pelo convite, Lani, que é minha amiga, que me convidou para cá, né, que me fez a referência, queria agradecer também pela confiança, e é isso, gente, muito obrigada, e boa noite para vocês. Mariana, mais uma vez, muito obrigada por tudo, né? Acredito que o pessoal tem uma galera que está querendo aqui esse material que você apresentou e acho que as referências que você disse que disponibilizaria. Não sei se você pode entrar em contato com o Lani para ver como isso é intermediado, né? E, gente, assinaram a frequência. Bom lembrar, um lembrete importante. Eu quero mais uma vez agradecer também ao convite do professor Pedro Cruz, né, que me convidou para estar com vocês hoje aqui, e que nós continuemos, né, nessa luta pela vida digna, né, pela vida equânime, e que nós possamos fortalecer nossas lutas contra toda e qualquer forma de opressão. Então, muito obrigada mesmo. Um abraço fraterno em todos e que espero que todos tenham sido, obviamente todos foram contemplados, Mariana, com a sua coisa, mas sua fala, mas que todos tenham sido contemplados aqui na minha mediação. Eu agradeço. Muito obrigada. Obrigada a todos. Felipe, pode falar. Antes de encerrar, quem teve problema com a frequência, por favor, entre em contato comigo. Meu WhatsApp está lá no grupo, eu vou mandar outra mensagem lá para que vocês possam me contatar, tá bom? Um grande abraço. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau. Parabéns pela apresentação. Parabéns pelo... Tchau. Boa noite.